Era 1994, em Clinton Township, Michigan, um subúrbio comum, onde crianças andavam de bicicleta e famílias faziam churrascos nos fins de semana. Ninguém imaginava que, no quintal de uma casa simples, um adolescente de 17 anos estava prestes a desencadear um pânico nuclear. David Hahn não era um estudante comum. Enquanto seus colegas se preocupavam com festas e lições de casa, ele tinha um projeto secreto: construir um reator nuclear funcional. Tudo começou com o manual dos escoteiros sobre como ganhar uma insígnia de energia atômica. Mas para David, aquilo não era só um mérito, era um desafio. Ele escreveu cartas fingindo ser um professor do ensino médio, enganando empresas e agências governamentais para obter materiais radioativos. Ele extraiu americium de detectores de fumaça, tório de lanternas de campanha e até urânio de minérios comprados por correspondência. Seu quarto virou um laboratório improvisado, com frascos, fios e instrumentos medindo radiação. Mas quando os níveis de radiação começaram a subir demais, David levou seu experimento para o galpão da mãe. Ele montou um reator caseiro usando peças de bicicleta, latas e chumbo derretido de brinquedos. Seu objetivo? Criar uma reação em cadeia. Ele não queria destruir nada, só provar que era possível. Mas em junho de 1995, algo deu errado. Um vizinho, vendo luzes estranhas à noite, chamou a polícia. Quando os oficiais chegaram, encontraram um adolescente magro, com óculos, cercado por equipamentos que emitiam 500 vezes o nível seguro. A EPA foi acionada. Homens com trajes hazmat invadiram o quintal, confiscando tudo, inclusive o próprio galpão, que foi tratado como lixo nuclear. David foi interrogado pelo FBI e pela Comissão Reguladora Nuclear. Eles não acreditavam que um garoto, sozinho, tivesse chegado tão perto do impossível. Mas os números não mentiam. Seu reator estava emitindo níveis perigosos de nêutrons, o primeiro passo para uma fissão nuclear. David nunca admitiu o perigo real do que fez. Para ele, era só ciência. Mas as autoridades viram algo diferente, um incidente evitado por pouco. Ele foi proibido de continuar seus experimentos, mas o dano já havia sido feito. Anos depois, tentou se enlistar no exército, mas foi recusado. Seu corpo ainda emitia radiação. Sua vida virou um paradoxo, um gênio autodidata, celebrado por alguns, visto como uma ameaça por outros. Em 2016, David morreu, sozinho, aos 39 anos. Alguns dizem que foi envenenamento por radiação, outros que foi um acidente. Mas seu legado permanece, a prova de que com determinação e ignorância suficientes, até um adolescente pode desafiar os limites da física e quase destruir seu bairro no processo. O governo nunca divulgou onde enterraram os restos de seu experimento. Até hoje, ninguém sabe se tudo realmente foi desmontado, ou se algo ainda está lá, esperando. E aí, curioso? Você acabou de descobrir como um adolescente quase criou um desastre nuclear no próprio quintal. Mas essa história é só a ponta do iceberg. Comenta aqui embaixo, #cuidado com o gênio. Você conhece alguém que poderia repetir essa loucura? E se gostou do Nexo Escuro, inscreva-se para mais mistérios inexplicáveis.